Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Thomson de Ciências da Natureza e hoje vamos falar um pouco, iniciar sobre sensações e percepções. Para iniciar o assunto, nós vamos falar sobre sistema nervoso. Nessa imagem, vocês podem ver a micrografia de luz do tecido nervoso do cerebelo. É através do sistema nervoso que toda a informação é mandada do cérebro para o organismo e do organismo para o cérebro, e assim nosso corpo funciona. O sistema nervoso aparece pela primeira vez na escala evolutiva animal nos invertebrados, principalmente nos quinidários, como vocês podem observar aqui, que nós vamos ter a água-viva e as hidras. Nesses animais, o sistema nervoso ele tende a ser difuso. Ele é chamado assim porque ele é destituído de um centro coordenador das funções nervosas, que no nosso caso é o cérebro. E, portanto, ele é relativamente simples e consiste de uma rede de células nervosas espalhadas pelo corpo do animal. Como exemplo, nós podemos citar os quinidários, como eu falei, né? As planárias, a minhoca e os insetos em geral. Eles são exemplos de animais com sistema nervoso difuso. Já nos vertebrados, a situação muda. O sistema nervoso é disposto dorsalmente e protegido pela caixa torácica craniana e também pela coluna vertebral. Anatomicamente, você pode dividir ele em dois: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Conforme a imagem que vocês estão vendo aqui, o sistema nervoso central ele é formado pela nossa caixa craniana e, no caso, o encéfalo em geral, né? E o sistema nervoso PI junto com a medula espinal, ou espinhal, como você quiser chamar. Já o sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos que partem da coluna vertebral para o restante do corpo e por pontos centrais chamados glândulos. Todo o nosso sistema nervoso, gente, ele é formado por uma célula chamada neurônio. E o neurônio, eles são responsáveis por formar o nosso cérebro. O cérebro ele ocupa toda a caixa craniana e em peixes anfíbios répteis e aves, a superfície externa do cérebro é chamada de córtex cerebral e ela é relativamente lisa e pequena. Quanto ao neurônio, ele é uma célula onde você vai encontrar o seu corpo celular, o núcleo, o nucleolo e o restante do seu citoplasma você vai encontrar na cauda, né? Também chamada de axônio. É aqui que vão estar a mitocôndria e as outras organelas do neurônio. É através deles que ocorre todo o impulso nervoso. Como eu falei, o cérebro ocupa quase toda a caixa craniana. Nos mamíferos, principalmente nos primatas, o córtex cerebral ele apresenta diversos sulcos e giros, que são circunvoluções, que aumentam de forma considerável a superfície do cérebro. E isso possibilita a instalação de um maior número de neurônios distribuídos dentro da caixa craniana. Entendeu? E isso ajuda, então, na eficácia do cérebro na execução de suas diversas funções. Os sulcos e giros cerebrais do córtex permitem ainda que o cérebro ajuste a massa nervosa, que a massa nervosa seja ajustada a um volume relativamente pequeno para poder caber dentro da caixa craniana. E o córtex cerebral ele é responsável por governar as ações voluntárias desenvolvidas pelo indivíduo, além de comandar atos inconscientes e abrigar também centros nervosos relacionados ao nosso sentido, como, por exemplo, essa região que controla a visão, essa região que controla a audição, outra que controla a fala e mais uma que coordena o tato, né? E também ele é responsável pela coordenação da nossa memória, né? Da nosso pensamento,
da nossa inteligência e, como dito anteriormente, dos nossos movimentos. Os- a caixa craniana também ela possui um bulbo raquitiano, desculpe, situado logo acima da medula espinal. O bulbo ele exerce duas funções fisiológicas importantes. Primeiramente, ele é o condutor do impulso nervoso, né? E como centro nervoso, ele vai regular os movimentos cardiorrespiratórios e alguns atos de reflexo, como a sua deglutição, que é o ato de engolir, a sucção, a mastigação, o vômito, a tosse, como acabou de acontecer com o professor de vocês, né, durante o vídeo, a secreção lacrimal e o piscar de olhos. Outra região que vale a pena citar é a ponte. Ela se situa acima do bulbo raquitiano, né, e fica abaixo do cerebelo. E ele é o centro nervoso de condução dos impulsos nervosos. Já o cerebelo, ele fica situado bem abaixo do cérebro e atrás da ponte. Ele tem basicamente a função de regular o equilíbrio e a tonicidade dos músculos. Por fim, você vai ter a medula espinal, que é uma haste cilíndrica que vai percorrer todo o canal da sua coluna vertebral e tem cerca de 1 centímetro de diâmetro, em sua porção mais dilatada, é claro, né? Porque conforme ela vai descendo até o final da medula, da espinha, né, da sua espinha, ela vai afinando. E sua principal função também é a condução de impulsos nervosos. E é dela também que partem os outros nervos que vão se distribuir pelo corpo, além de ela ser a sede de certos atos de reflexo também. Agora vamos falar um pouco sobre aquela conhecida ideia de massa cinzenta, massa branca, também se chamada de substância cinzenta ou substância branca, né? No cérebro e no cerebelo, os corpos celulares situam-se em regiões na região superficial, constituindo a chamada substância cinzenta. Portanto, o córtex cerebral e o córtex cerebelar são constituídos basicamente por bilhões de corpos celulares de neurônios. Ou seja, aquela região chamada de massa cinzenta nada mais é do que isso aqui, o corpo celular do neurônio, né? O corpo celular do neurônio. Vamos voltar a outro slide. Na medula espinal e no bulbo raquitiano ocorre o contrário. A região superficial é formada de substância branca e no interior dessa estrutura abriga a substância cinzenta rica em corpos celulares. Voltando mais uma vez àquela figura, então podemos dizer que a substância branca é formada pelo corpo celular do neurônio, ou a substância cinzenta é formada pelo corpo celular do neurônio e a substância branca pela sua cauda ou axônio. No cérebro e no cerebelo, o corpo fica para a região mais externa e a região que seria a substância branca, que é o axônio, fica para a região interna. Na medula espinal acontece o contrário, o corpo celular está no interior e a região que forma a substância branca está no seu exterior. O sistema nervoso ele é dividido, como eu falei para vocês, em central e periférico. Até agora nós falamos do central. Agora vamos para o periférico. Ele é formado por vários glândulos nervosos e uma rede de nervos, que se espalha ao longo de todo o organismo. E esses nervos eles podem ser divididos em cranianos e espinais. Quando eles fazem parte do encéfalo, é chamado de craniano. Quando fazem parte da medula espinal, ele é chamado de espinais. E de acordo com o sentido em que o impulso nervoso vai seguir, eles podem ser classificados ainda em sensitivos ou aferentes, que é quando eles transmitem um impulso nervoso dos órgãos receptores até o sistema nervoso central, ou seja, do corpo para o sistema nervoso central, e eles podem ser também chamados de motores ou eferentes, quando eles fazem o sentido contrário, quando os impulsos seguem do sistema nervoso central para o resto do corpo.
ou podem ser mistos também, quando apresentam neurofibras que vão funcionar dos dois sentidos, tanto de ida como de volta para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele ainda pode ser dividido também em somático, ele é responsável pelos movimentos voluntários, ou autônomo, quando ele está relacionado aos movimentos involuntários. O sistema nervoso periférico somático, ele regula, como eu disse, ações voluntárias no organismo, que podem ser controladas pelo indivíduo. Por exemplo, movimentar um braço, movimentar uma perna. E esse sistema ainda contém neurofibras motoras que partem do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, e conduzem os impulsos até os músculos estriados esqueléticos que têm contração voluntária. O sistema nervoso autônomo, ele regula, como eu disse, ações involuntárias que ocorrem independente da sua vontade, como, por exemplo, a pulsação do coração. Você não controla a sua pulsação, ela corre de forma natural, involuntária. As contrações do estômago e intestino também são involuntárias. E o sistema nervoso autônomo, ele também é subdividido em simpático e parasimpático. E esses dois sistemas, eles possuem ações antagônicas. Antagônicas por quê? Vocês vão já entender. O sistema nervoso simpático é formado por glândulos e neurofibras motoras. E essas neurofibras podem ser divididas em pré-ganglionares, que se originam de neurônios localizados na região do tórax, e lombar da medula espinal, e chega ao glândio, onde eles fazem a sinapse com corpos celulares que estão presentes naquela região. E também tem os pós-ganglionares, que saem do corpo celular e inervam diversos órgãos, liberando neles os neurotransmissores como a noradrenalina e a adrenalina. Daí, essas neurofibras, elas também são chamadas de adrenérgicas. O sistema nervoso parasimpático também é constituído por glândulos e neurofibras motoras, que são divididas em pré-ganglionares, quando se originam do neurônio localizado no encéfalo e na medula sacral, e pós-ganglionares, onde liberam em órgãos diversos neurotransmissores, como acetilcolina. Por isso, essas neurofibras elas são chamadas de colinergéticas. Mas, como eu falei anteriormente, o simpático e o parasimpático, eles possuem funções antagônicas. Conforme vocês veem aqui na imagem, vocês podem ver que o sistema nervoso simpático, ele é responsável pela dilatação da pupila. Já o parasimpático vai contrair a pupila. Quanto ao olho, ele vai ser responsável pela produção pouco abundante da secreção viscosa que ele tem para lubrificar. Já o parasimpático, ele vai ser responsável por uma secreção mais fluida e abundante, né? Na questão dos brônquios, ele vai ser responsável pela constrição do brônquio, o parasimpático. Já o simpático vai fazer a dilatação. Observem bem cada movimento citado, como eu falei para vocês, de acordo com cada órgão, e vocês vão ver como cada um tem um movimento antagônico entre si. De maneira grosseira, a gente pode dizer que o que um liga, o outro desliga. O arco do reflexo. O arco do reflexo é outra coisa que está ligada ao nosso sistema nervoso. Eles são respostas involuntárias ao estímulo sensorial. Por exemplo, quando você está andando na rua, de repente um carro buzina para você, você está distraído, o carro buzina. Aquela ação de reflexo que você tem de pular e para ir para a calçada é um arco de reflexo. Um objeto, por exemplo, que bate no seu joelho, como aquele famoso teste do martelinho, e a sua perna reage dando um chute, é um arco de reflexo também. Uma pessoa vai te tocar no teu ombro
e você tem um susto, de repente, você está distraído e leva um susto. Aquele susto, dependente de qual seja a sua reação, você vai ter algum tipo de reflexo também relacionado ao arco do reflexo. Bem, gente, a gente vai finalizar por aqui essa parte do sistema nervoso. A próxima aula a gente vai entrar na parte dos órgãos dos sentidos. Mas de início vocês podem saber que os nossos sentidos eles são divididos entre extrareceptores e interoceptores. Os esteroreceptores são aqueles relacionados a estímulos externos ou ambientais. Podemos dizer que não são nossos sentidos físicos. Já os interoreceptores estão relacionados, né, a informações externas ou corpóreas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula e até mais!